Amém. Glória a Deus. Amém. Quero ler um texto com vocês, que está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim, ó: Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Jesus diz aqui: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós estamos, né, nessa jornada que nós demos o título de Um Caminho a Seguir, né, baseado naquele texto que Paulo fala aos Coríntios, quando Paulo fala assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Né? Nós entendemos que é um caminho que Deus nos dá para seguir, seguimos o caminho da graça, o caminho do amor, né? O caminho da comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que vai nos levar, né, a esse caminho de estarmos com o Pai, de estarmos na presença do Senhor. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre a graça de Jesus. Eu queria falar sobre o título da minha mensagem hoje seria assim, ó, o caminho da graça. Eu estava essa semana estudando um pouco da palavra, lendo o livro de Êxodo, e nós vemos no livro de Êxodo uma figura muito interessante ali no livro de Êxodo, né? Só para contextualizar aqui, para trazer a memória de vocês, lembrar um pouquinho da história, né? A palavra de Deus lá em Gênesis fala da criação, depois em Êxodo vai falar da saída do povo do Egito. Nos dias de Moisés, Deus levantou Moisés, o povo estava escravo no Egito e o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, começou a peregrinar no deserto, começou a andar no deserto, rumo à terra prometida. Deus chamou Moisés, levou ele lá no monte, deu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, e deu para Moisés também uma revelação do tabernáculo. Deus queria estar no meio do povo, Deus queria habitar no meio do povo. Para que Deus deu as leis, né? Deus deu as leis antes da construção do tabernáculo, porque as leis elas apontavam, né, para a santidade que Deus queria. Deus queria um povo santo, porque se o povo não fosse santo, Deus não poderia habitar no meio do povo. Lá em Êxodo está escrito assim, ó, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, por que Deus queria um povo santo? Para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Lá no Novo Testamento também, acho que em Hebreus, se eu não me engano, diz assim, sem santidade ninguém verá Deus, né? Nós temos que ser santos, né? Separados, obedientes aos mandamentos do Senhor para podermos ver a presença de Deus. Isso daí que Deus estava falando para o povo. E quando Deus começa a construir o tabernáculo ali, ainda era uma sombra do que haveria de vir, nós não sabíamos tudo que nós sabemos hoje, né? Quer dizer, o povo ali não sabia tudo que nós sabemos hoje, e eles construíram o tabernáculo ali. E o tabernáculo é uma figura de como nós podemos chegar na presença de Deus. No tabernáculo existia 3 lugares, três repartições ali no tabernáculo de Moisés. Existia o átrio exterior, existia o lugar santo e existia o lugar que é chamado Santo dos Santos. Né? No átrio exterior tinha o altar do sacrifício, o lavatório, que era a parte externa do tabernáculo. Depois, na parte interna do tabernáculo, que já é o lugar santo, tinha ali a mesa dos pães, tinha ali também o candelabro e tinha ali a mesa do incensário ali, o altar de ouro, que é o incensário. Então, tinha três utensílios ali, né? Vamos dizer ali, 3 objetos ali no lugar santo. E no lugar santo dos santos tinha a arca da aliança, que é a arca
da presença de Deus, que simboliza a presença de Deus. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão. Ali simbolizava a presença de Deus. Ali o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel. Então ali estava tudo ali, o tabernáculo ele foi construído apontando para a obra de Cristo que viria, né? Ainda muitos anos atrás, né, ninguém ainda tinha noção, mas Deus já estava revelando o que viria, o sacrifício de Cristo que nos dá acesso ao trono da glória, né? Deixa eu ler um versículo aqui com vocês, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo, né? Quando Jesus entregou o seu corpo, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele rasgou o véu de cima a baixo, né? De cima a baixo diz que é uma obra de Deus, né? Deus abriu o véu. O que que ele está querendo falar aqui, ó? Vou ler de novo aqui, ó. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, como? Pelo sangue de Jesus. Né? Vou tentar recapitular agora as histórias aqui. Eu falei 2 versículos para vocês. Agora só fiz uma introdução aqui, mas eu vou acelerar aqui, meus irmãos. Ó, eu quero defender uma tese aqui, um raciocínio com vocês. Quando Deus criou o homem lá no Éden, fala que ele criou o homem e todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para estar com o homem. Deus tinha comunhão com o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e tinha comunhão com o homem. Depois Deus falou para o homem assim, Deus também deu algumas ordenanças para o homem. Deus falou para o homem, Deus fez a mulher, que não era bom que o homem estivesse só, deu a ordem para eles de multiplicar. Então, família, casamento é um projeto de Deus, né? Glorifica o nome de Deus. Depois nós vemos também que Deus falou para o homem ali cultivar e guardar para o homem trabalhar, né? Então, o trabalho também é algo que glorifica a Deus, né? E falou ali sobre o descanso. O descanso também é algo que glorifica a Deus. Vamos parar aqui por esses 3 pontos. Deus criou o homem para comunhão, em primeiro lugar, criou o homem para ter família, criou o homem para trabalhar e criou o homem para descansar também. Só que com a entrada do pecado, o homem perdeu o principal, perdeu a comunhão com Deus. O homem continua tendo família, continua tendo trabalho, continua tendo descanso. Mas trabalho, família e descanso sem a presença de Deus, aquilo que é bênção pode se tornar um peso, pode se tornar também algo difícil de viver, porque sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem o ensinamento de Deus, a direção de Deus, a inspiração de Deus, até as coisas que são abençoadas se tornam difíceis de viver, né? E hoje nós vemos o reflexo disso na vida de todos aqueles que ainda não nasceram de novo e até na vida daqueles que nasceram de novo. Porque apesar de nascermos de novo, né, nós temos também desafios. Jesus não falou que no mundo seria fácil, mas ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus ele veio para nos dar uma nova vida, Jesus veio para nos transformar, Jesus veio para reverter essa maldição, mas nós vamos revertendo isso de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos amadurecendo e cada dia mais, né, nós vamos conseguindo
reverter essa maldição que veio através do pecado. Então vamos tentar aqui recapitular para ficar bem entendido aí na mente de vocês. Deus criou o homem para comunhão, para ter uma família, para trabalhar, para descansar. O pecado, ele estragou o homem, estragou a natureza do homem. O homem perdeu, né, aquela comunhão com Deus, já não tinha mais comunhão com Deus. Aí vamos lá para o texto que Jesus falou assim, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto de Hebreus fala que nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por que que nós precisamos, né, entrar no Santo dos Santos? O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é a presença de Deus. Então nós precisamos de voltar para o lugar de onde nós caímos, para o lugar de onde nós saímos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para termos comunhão com Ele. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho está onde? Agora vamos voltar lá para o tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio exterior, que é a parte, o quintal, faz de conta que é o quintal da casa, tinha o altar do sacrifício. O que que fala? Entrou no tabernáculo, você vê o altar do sacrifício. Por que o altar do sacrifício é o primeiro lugar? Porque ele aponta para o perfeito sacrifício, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Quando você entra no tabernáculo, Jesus é o caminho. O sacrifício de Jesus, ele nos traz uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus, nós recebemos de novo uma nova natureza. A palavra de Deus diz que nós não recebemos somente uma nova natureza. Nós recebemos, né, um novo coração, um novo espírito, e ele coloca em nós o Espírito Santo. Então, nós somos assim, pela graça, nós recebemos esses presentes de Deus, né? A palavra graça pode ser que para alguns aqui, né, ele não tenha entendimento do significado, né? A graça significa favor e merecido, ou seja, aquilo que nós não merecíamos, Deus fez por nós. A palavra diz que nós éramos pecadores, estávamos mortos, mas através de Cristo nós recebemos vida, recebemos uma nova vida, um novo coração, um novo espírito e somos hoje habitação do Espírito Santo. É muita graça. Como se deu esse processo? Deus enviou o seu Filho, que é Deus também, Jesus é Deus, ou seja, Deus se fez homem, morreu em nosso lugar para nos dar vida novamente. Jesus é o caminho. Nós vemos Jesus ali no sacrifício, no altar do sacrifício. Depois fala que o tabernáculo ele era uma tenda onde tinha mais 2 lugares ali. O lugar aonde é chamado do lugar santo, tem 3 objetos lá no lugar santo. O que tinha lá no lugar santo? Tinha lá no lugar santo, presta atenção, a mesa dos pães, o candelabro e o altar de ouro, era um altar pequenininho, que simboliza ali o altar do incensário, é onde se fazia ali, nós entendemos hoje que o altar do incensário é o altar da adoração e das nossas orações. Lá em Apocalipse fala que as nossas orações é um incensário e a nossa adoração também sobe como um aroma agradável a Deus. Então presta atenção, depois que nós entramos pelo sacrifício de Jesus, é Jesus que nos dá acesso. Nós entramos no primeiro compartimento do tabernáculo e lá encontramos a mesa dos pães, simboliza a palavra de Deus,
encontramos o candelabro, que era tipo uma lâmpada ali, onde tinha sete tacinhas, onde eles colocavam azeite e acendiam aquilo ali para iluminar. O candelabro simboliza a presença do Espírito Santo e o incensário de ouro, as nossas orações e a nossa adoração. Jesus é o caminho. O caminho está no átrio exterior, no altar do sacrifício. Jesus é a verdade. A verdade, ela se encontra na palavra, na comunhão com o Espírito Santo e na oração, né? E depois tem o terceiro compartimento, que é a presença de Deus, o Santo dos Santos. Como que nós entramos no Santo dos Santos? Nós entramos no Santo dos Santos pela nossa oração, pela nossa leitura da palavra e pela nossa comunhão com o Espírito Santo. É isso? Não. Você pode olhar a figura do tabernáculo e se enganar e pensar assim, ó, eu estou entrando no tabernáculo, entrei pelo altar, que é Jesus, o sacrifício, agora eu vou ter que, através da minha oração, através da minha comunhão com o Espírito Santo e através da minha leitura da palavra, eu vou conseguir entrar na presença de Deus. É isso? Faria sentido, mas não é isso. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, como nós lemos em Hebreus, pelo sangue de Jesus. Então, para que orar? Para que ler a Bíblia? E para que adorar a Deus? E para que ter comunhão com o Espírito Santo? Se não é isso que me leva à presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida vai lá na presença de Deus. Ó, o caminho é Jesus. A verdade é Jesus, através da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo e através da nossa oração e adoração, nós conhecemos a verdade. E Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é Deus que precisa das orações, não é Deus que precisa, né, que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo, não é Deus que precisa que nós estejamos lendo a palavra. Quem precisa disso somos nós. Quando nós praticamos essas coisas, nós encontramos com a verdade. E a verdade nos leva à liberdade do pecado, né? Eu sei que hoje nós vivemos uma realidade, mas quando nós encontramos com a verdade é aquilo que Deus diz a respeito de nós. A realidade é aquilo que o mundo diz a respeito de nós e que às vezes nós estamos vivendo. Não sei qual a sua realidade hoje, mas a sua realidade é o que Deus fala na Bíblia? A sua realidade é a verdade de Deus na Bíblia? Se a sua realidade não é a verdade de Deus na Bíblia, você tem que mergulhar na palavra, na comunhão com o Espírito Santo, na oração, na adoração, porque eu creio que quanto mais nós nos enchermos da verdade, mais a realidade em volta de nós será transformada. Como que nós transformamos a realidade? Através da fé na verdade. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele está falando ali é especificamente o Evangelho. E o que o Evangelho diz? O Evangelho diz como Deus nos salvou através do sacrifício de Jesus. Você tem que crer que é através de Jesus que você recebe uma nova vida, um novo coração, o Espírito Santo. É através de Jesus que nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos, né, uma vida de oração, é Jesus que coloca isso em nós. Ó, vamos voltar recapitulando aqui, né? Já viu que eu gosto de falar assim por partes, direitinho, explicadinho para você entender. Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Átrio exterior, o caminho. Nós temos o altar do sacrifício.
Lugar santo, o lugar da verdade. Nós descobrimos a verdade através da palavra, através do Espírito Santo e através da oração. E agora, o lugar santo, a presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É na presença de Deus que encontramos vida. É na presença de Deus que nós encontramos vida eterna, meus irmãos. Jesus, ele entregou a sua vida para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a vida eterna através de Jesus. Amém. Aleluia. Nós entramos no Santo dos Santos. Por que que nós entramos no Santo dos Santos? Né? Para que nós entramos no Santo dos Santos? Para voltar no lugar que nós fomos criados para estar. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. Nós fomos criados para estarmos nesse lugar, porque é na presença de Deus que nós somos, né? Ali nós somos alimentados. É na presença de Deus que nós recebemos vida. É na presença de Deus que nós recebemos identidade. Nós somos filhos de Deus. É na sua presença que isso se confirma, né? É na presença do Pai que se confirma que nós somos filhos. Para que que nós entramos, né, no Santo dos Santos? Porque no Santo dos Santos, né, ali está a Arca da Aliança, ali está o testamento, ali está os 10 mandamentos que simboliza a palavra de Deus. Ali nós recebemos instrução de quem é Deus, do caráter de Deus, do que Deus espera de nós, ou seja, na presença de Deus, nós somos ensinados. Ó, Deus ele escreveu a lei em tábuas de pedra, mas os profetas no Antigo Testamento, eles profetizaram assim: Eis que faço uma nova aliança com o meu povo. Eu escreverei a minha lei no coração deles. É na presença de Deus que Deus ele muda o nosso coração. Quando os mandamentos estavam em tábuas de pedra, o povo tinha dificuldade de obedecer, porque não estava no coração. Estava em tábuas de pedra. Era difícil de obedecer, porque o coração do homem ainda não era voluntário em obedecer a Deus. Não tinha recebido o novo nascimento ainda. Por isso que fala assim que antes de Cristo, né, ninguém conseguiu obedecer a lei, porque a lei é espiritual e nós éramos carnais. Agora em Cristo nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, e a nova aliança que ele faz conosco é que ele grava em nossos corações a lei do Senhor. A lei do Senhor já não é pesada para aquele que está em Cristo, mas a lei do Senhor é o seu prazer, é o seu deleite, é a sua alegria. Aquele que nasceu de novo, ele tem um coração voluntário, inclinado para obedecer a Deus. É isso que o Senhor, ele prometeu que faria em nós, é uma obra dele. Não é através da nossa oração, não é através da nossa leitura da palavra, não é através da nossa comunhão com o Espírito Santo que nós temos esse acesso, é pelo sangue de Jesus. Né? Nós fazemos todas essas coisas porque isso vai fazer bem para nós. Isso vai nos levar à verdade, vai nos transformar. E creio que agrada o coração do Pai também, né? Quem é o Pai que não se agrada de ver o Filho, né? Buscando Ele em oração, em leitura da palavra, em jejum, em adoração e buscando ter comunhão com o Espírito Santo. Eu creio que tudo isso agrada ao nosso Pai, né? Não é uma vida de religião, mas é uma vida de gratidão. Quando nós entendemos que nós somos salvos, nós praticamos essas coisas com um coração voluntário que Deus nos deu. Na presença de Deus, ele transforma o nosso coração, irmão. Não é peso servir ao Senhor. Não é peso fazer, né, orações, ler a Bíblia, ter comunhão com o Espírito Santo, não é peso. Ele coloca em nós um coração voluntário. Se você sente peso, se você não tem um coração voluntário, tem que voltar lá no começo, lá na entrada, aonde Jesus fala: Eu sou o caminho, aonde Jesus
está ali no altar do sacrifício, que é ali que ele nos dá um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Quando você nasce de novo, ele te dá um novo coração, um novo espírito, o Espírito Santo, e ele coloca um coração voluntário, voluntário para obedecer à lei do Senhor, voluntário para obedecer os mandamentos de Deus, não com peso, não, ai, que dificuldade, ai, que vontade de voltar lá para o Egito. Ali no Egito era tão bom, aonde você era escravo, o Egito fala do lugar da escravidão, fala do lugar do pecado, né? E o povo de Israel, ele queria voltar para o Egito, por quê? Porque não tinha um coração transformado, porque não tinha um coração voluntário. Mas Deus, ele nos dá esse coração transformado, nos dá esse coração voluntário na presença dele. E, em último lugar, para que nós entramos na presença de Deus? Para sermos transformados. Eu quero ler um versículo aqui, ó, para encerrar com vocês. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, né? Quando estamos na presença de Deus, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Vou ler aqui de novo. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sacrifício de Jesus, né? Através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com o Espírito Santo, somos cheios da verdade do Senhor. Começamos a viver experiências de transformação da nossa realidade através da verdade. E entramos na presença de Deus. E na presença de Deus recebemos vida. Vida em abundância. Na presença de Deus recebemos esse coração voluntário, onde nós temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite, e o nosso prazer é obedecer, porque Ele escreveu a sua lei nos nossos corações. E de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, Ele vai nos transformando à imagem de Cristo, até que Jesus venha. Né? Jesus, ele veio em um primeiro momento para nos salvar, para nos libertar do pecado, mas ele virá num segundo momento para reinar nessa terra. Jesus, ele vai reinar lá em Jerusalém, conforme foi prometido pelos profetas. E será um reino de justiça, né? Novos céus e nova terra serão criados. Imagina, Deus vai restaurar novos céus e nova terra. A religião, ela ensinava para nós que nós iríamos para o céu, né? E todo mundo queria escapar dessa terra e morar no céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o céu vai descer na terra. Nós vamos ter novos céus e nova terra. Jesus, ele vai reinar aqui. E quando ele reinar, diz que nós seremos transformados. Hoje, né, apesar de termos nascido de novo, recebemos esse novo coração, o Espírito Santo, esse coração voluntário para servir a Deus. Ainda a presença do pecado está no mundo, nas pessoas, em Satanás, e nós temos dificuldades nesse mundo. Mas um dia virá o reino de justiça. Amém. Jesus, ele vai lançar Satanás, né, e vai trancar ele, e vai prender Satanás. Jesus vai nos dar novos corpos. Estaremos em um reino de justiça. E a palavra diz que aquele que tem essa esperança, qual a esperança? A esperança na segunda vinda de Jesus, purifica-se a si mesmo. Se a nossa esperança está só para essa vida, ou seja, só para essa era, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se a nossa esperança está na era vindoura, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele transformará todas as coisas, né? Nós temos essa esperança, nós nos apegamos mais ao Senhor.
nós ficamos mais firmes. Porque no mundo nós vamos ter dificuldades, mas nós temos uma esperança. Aquele que nos salvou, ele é fiel para nos levar até o fim, vencendo o pecado. O poder de Deus, a graça de Deus, ela não é só salvadora. A graça de Deus é transformadora, libertadora. A graça de Deus nos dá poder contra o pecado. Amém? Então ele vai nos levar de glória em glória, de fé em fé, nos transformando até a vinda de Cristo. Amém? Isso que eu queria falar para vocês hoje. Nós vamos entrar na presença de Deus com ousadia e confiança. Por quê? Porque é pelo sangue de Jesus. Não é por nada que nós façamos. Ó, tira a religiosidade da sua mente. Amém? Às vezes você se sente assim, reprovado, rejeitado, você se sente assim, que não merece. É verdade que nós não merecemos, é verdade que nós não temos condições por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. Essa é a pura verdade. E é por isso que nós não entramos por esse caminho. O caminho que nós entramos na presença de Deus é pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então, a Ele a glória. Nós temos que agradecer, nós temos que louvar e adorar esse Deus que nos fez aceitáveis diante de Deus. Nós somos aceitáveis diante de Deus pelo sacrifício de Cristo, através de Cristo. Amém? Então, esse é o caminho da graça que eu queria falar para vocês. Nós temos acesso à presença de Deus somente pela graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus, o nosso Deus, se entregou por nós. E pelo que Jesus fez, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. E na presença de Deus, há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Salmos 16. Amém? Eu quero que você tenha ousadia hoje e nessa semana e pelo resto da sua vida de entrar na presença de Deus todos os dias. Nós temos acesso à presença de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Você já pensou? Deus, ele habita em nós através do Espírito. Não despreze a comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias, quando você acordar, agradeça a Deus, porque a presença dele está dentro de você. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não se preocupe. Creia, a palavra de Deus diz que ele habita em nós, que ele estará conosco todos os dias. Que o Espírito Santo vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que o Espírito Santo vai nos dar vitória contra o pecado. Que o Espírito Santo vai nos transformar. Creia nisso. Ah, mas eu não estou conseguindo viver. Fecha a porta do teu quarto, vai orar, fala para o Pai isso daí. Fala, papai, na tua palavra diz que o Espírito Santo me ensinaria, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz do Espírito. Me ensina a ouvir a voz do Espírito. Eu não estou conseguindo. E fala com o Pai que te vê em secreto. O Pai que te vê, nem te ouve, né? Ele está falando, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então tenha essa atitude de fé. Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, mergulhe na comunhão com o Espírito Santo, que é através da palavra, da comunhão com o Espírito Santo, da oração, que você vai ter os seus olhos abertos, você vai enxergar a verdade, você vai clamar para a verdade transformar a realidade. Não se conforme com a sua realidade, mas transforme a sua realidade com a fé na verdade. A verdade é que Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Amém? Essa é a verdade. Se eu ficar aqui falando, meus irmãos, vou falar demais. Eu vou encerrar aqui. Outro dia eu ouvi um irmão falando que o John Wesley, ele falou assim, se um sermão for bom, ele tem que ser curto. Se não for bom, ele tem que ser curto também. Então, vou encerrar.
Amém. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês, poder repartir, né, aquilo que o Senhor tem nos dado. Tenha uma semana de comunhão com o Espírito Santo. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto pelo sangue do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe, uma semana de vitórias. Amo vocês. Beijo.